Livro Orientação da Criança, autora Ellen White, capítulo 2. Os primeiros mestres. Os pais devem compreender sua responsabilidade. O pai e a mãe devem ser o primeiro mestre dos filhos. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de armadilhas para os pés do jovem. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não pode discernir os perigos ocultos ou o terrível fim revelado no caminho da felicidade. Pela condescendência com o apetite e as paixões, desperdiçam as energias e milhões se arruinam, tanto para este mundo quanto para o que está por vir. Os pais devem se lembrar de que os filhos enfrentarão essas tentações. O preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar antes mesmo de seu nascimento. A cada passo, os pais precisam mais do que sabedoria humana, a fim de saber educar melhor os filhos para uma vida útil e feliz aqui, e um mais elevado serviço e uma maior alegria na eternidade. Parte importante do plano de Deus. A educação da criança constitui uma parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. Uma solene responsabilidade está sobre os pais de educar os filhos de tal maneira que, ao saírem para o mundo, façam o bem e não o mal àqueles com os quais convivem. Os pais não devem considerar sem seriedade a obra de educar os filhos, nem negligenciá-la, seja qual for o motivo. Devem empregar muito tempo em estudo cuidadoso das leis que regulam nosso ser. Devem ter como seu principal objetivo tornarem-se inteligentes quanto à devida maneira de lidar com os filhos, para que possam lhe garantir uma mente sã num corpo são. Muitos dos que dizem ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os deveres do lar. Não percebem a sagrada importância do depósito que Deus colocou em suas mãos. A tarefa de moldar o caráter dos filhos de tal maneira que eles tenham fibra moral para resistir às muitas tentações, que são armadilhas para os pés do jovem. É necessário cooperar com Deus. Cristo não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas que os guardasse do mal que há no mundo, que os livrasse de ceder às tentações que enfrentariam de todos os lados. Essa oração os pais e as mães devem fazer em favor dos filhos, mas orarão eles a Deus e então deixarão os filhos fazer o que quiserem? Deus não poderá guardar do mal os filhos se os pais não cooperarem com ele. Os pais devem realizar sua obra de maneira corajosa e alegre, levando-a avante com esforço incansável. Se os pais sentissem que nunca estão desobrigados da responsabilidade de educar e preparar os filhos para Deus, se com fé fizessem sua obra, cooperando com Deus por meio da oração e do trabalho fervoroso, teriam êxito em levá-los ao Salvador. Como um casal enfrentou sua responsabilidade. Um anjo do céu veio visitar e instruir Zacarias e Isabel sobre a maneira pela qual deveriam preparar e educar o filho, para que pudessem trabalhar em harmonia com Deus no preparo de um mensageiro para anunciar a vinda de Cristo. Como pais, deveriam cooperar fielmente com Deus em formar em João um caráter que o habilitasse a desempenhar a parte que o Senhor designara para ele como obreiro competente. João era o filho de sua velhice, o filho de um milagre, e os pais podiam ter raciocinado que ele tinha uma obra especial a fazer pelo Senhor, e portanto Deus cuidaria dele. Mas Zacarias e Isabel não pensaram assim. Mudaram-se para um lugar solitário no campo, onde o filho não estivesse exposto às tentações da vida da cidade, ou não fossem induzidos a separar dos conselhos e das instruções que eles, como pais, lhe dariam. Desempenharam a parte deles na obra de desenvolver no filho um caráter que em todos os sentidos atendessem ao propósito para o qual Deus determinara a vida dele.
cumpriram de maneira sagrada sua obrigação. Considerar os filhos como um tesouro. Os pais devem considerar os filhos como lhe tendo sido confiado por Deus para serem educados para a família do alto. Eduquem-nos no temor e no amor de Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que são leais a Deus vão representá-lo na vida do lar. Considerarão a educação dos filhos como uma obra sagrada que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Os pais devem se habilitar como professores cristãos. A obra dos pais, que tanto significa, é grandemente negligenciada. Pais, despertem de sua sonolência espiritual e compreendam que os primeiros ensinos que a criança recebe devem ser dados por vocês. Devem ensinar seus pequenos a conhecer a Cristo. Vocês devem fazer esse trabalho antes que Satanás lance suas sementes no coração deles. Cristo chama as crianças e elas devem ser conduzidas até Ele e educadas para ser trabalhadora, higiênica e organizada. Essa é a disciplina que Cristo deseja que elas recebam. O pecado permanecerá à porta dos pais, a menos que eles se controlem e se preparem para se tornar mestres cristãos, sábios e dignos de confiança. Há necessidade de união entre os pais. O marido e a esposa devem ser intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Devem falar com ternura e autocontrole, para não abrir uma porta de tentação pela qual Satanás entre para obter uma vitória sobre a outra. Devem ser bondosos e corteses uns com os outros, agindo de tal maneira que possam se respeitar mutuamente. Cada um deve ajudar o outro a fazer para o lar uma atmosfera agradável e sadia. Não deve divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. A instrutora especial da criança. A mãe deve sempre ter a primazia nessa obra de educar os filhos. Enquanto o pai tem deveres sérios e importantes, a mãe, pelo relacionamento quase constante com os filhos, especialmente durante seus primeiros anos, deve ser sempre a instrutora e a companheira especial deles. Uma educação mais ampla. Os pais devem aprender a lição de obediência irrestrita à voz de Deus, que lhe fala por sua palavra, e ao aprendê-la poderão ensinar aos filhos o respeito e a obediência, tanto na palavra quanto na ação. Essa é a obra que deve ser realizada no lar. Os que agirem assim se sublimarão ao reconhecer que devem enobrecer os filhos. Esse tipo de educação significa muito mais que mera instrução. Não é aceitável uma obra casual. Uma obra feita ao acaso no lar não suportará o exame no juízo. Os pais cristãos devem combinar a fé com as obras. Como Abraão ordenou a casa dele, da mesma forma eles devem ordenar a deles. E dada a norma que cada pai deve engrandecer, guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18, verso 19. Qualquer outro caminho é uma trilha que leva não à cidade de Deus, mas ao exército do destruidor. Os pais devem examinar suas obras. Os pais examinarão suas obras de educar e ensinar os filhos e considerarão se têm cumprido todos os seus deveres, com esperança e fé, para que esses filhos possam ser uma coroa de júbilo no dia do Senhor Jesus. Têm eles trabalhado de tal maneira para o bem-estar dos filhos que Jesus possa contemplá-los no céu e, pelo dom do seu Espírito, santificar seu esforço? Pais, a parte de vocês consiste em preparar seus filhos para maior utilidade nesta vida e para participar da glória que está por vir.